Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor e nessa feliz oportunidade vamos juntos refletir em verdades da Palavra de Deus. Eu sou o pastor Rogério da Costa, de São Paulo. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, aproveite esta oportunidade, se inscreva, clique no joinha também e toda semana você receberá uma mensagem tal como essa. Vamos abordar, refletir, meditar sobre o preço da cruz de Cristo. O preço que Jesus pagou por amor, pelos eleitos, pelos escolhidos, pelos chamados, pelos fiéis. Isso é tão importante, é tão precioso, é tão magnífico esse tema, que os salvos do Senhor Jesus, que somos nós, cantaremos por toda eternidade louvores a Deus no céu. E adoraremos diante do trono por causa da grandeza desse amor. Esse amor será celebrado não somente 100 bilhões de anos, não somente 100 trilhões de anos, mas por toda a eternidade. Vamos ler um versículo para tomarmos como base dessa reflexão. No Evangelho de João, capítulo 19, o versículo 17. Ouça esse versículo da Escritura Sagrada. Diz assim: E levando ele as costas, a sua cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, ou Calvário, que em hebraico se chama Gólgota. Esse versículo está narrando a história verídica de Jesus abraçando o madeiro, tomando para si aquela cruz, aquilo que nunca pertenceu a ele. A cruz nunca foi verdadeiramente dele, porque aquela cruz era minha, aquela cruz era sua, mas ele tomou, ele foi valente e corajoso, ele enfrentou em nosso lugar. Assim como os cravos também nunca foi para ele. Ele nunca cometeu pecado, ele sempre foi puro, santo, 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 inocente, Cordeiro de Deus incontaminado, sem manchas, sem rugas, Cordeiro de Deus perfeito. Aqueles cravos nunca foi dele, também era para nós. A coroa de espinho ele nunca mereceu, era para minha fronte, para sua fronte, mas tudo ele fez por amor. É muito grande essa mensagem. Nós louvaremos a Deus, eu repito, por toda eternidade no céu, por cremos nessa verdade, pela justificação que vem de Cristo através desse sacrifício, porque é o amor insondável, é o amor transcendente. Para se ter uma ideia do que o Espírito Santo me dá para vos transmitir, e nesse momento também eu transbordo juntamente com vocês, porque esse é o centro do relacionamento com Deus, é o centro da Escritura Sagrada. O preço que o Senhor Jesus pagou na cruz do Calvário pelo meu, pelo seu, pelo pecado de toda a humanidade. Porque crer no nascimento de Jesus não é suficiente. Crer nos seus milagres, nas suas curas, não é o suficiente. O principal item é o preço da sua morte. É o preço do seu amor. Existe uma diferença entre falar e viver uma realidade. Falar sobre encarar o madeiro e encarar aquela condenação da cruz é uma coisa.
mas está no lugar de Jesus, sendo sentenciado à morte como ele foi, é outra coisa. É muito forte isso, só por amor. Ele tendo poder de não passar por aquela situação, entregou a sua vida. Tente acompanhar Jesus, abraçando aquela cruz, pegando aquele madeiro, vendo as tábuas, transversal e longitudinal, sabendo que ali, naquele madeiro, a sua vida seria tirada. E se ele orasse ao Pai, o Pai mandaria mais de 12 legiões de anjos guerreiros, que o livraria daquela situação. Mas por amor a almas que sentiriam a presença de Deus, almas como a minha, como a sua, que seriam tocados pela virtude do Espírito Santo, almas que seriam limpas, lavadas, receberiam vestes brancas, puras, por causa da santificação do sangue de Cristo. Por amor a uma multidão que no céu estará, cujo número é como as estrelas do céu, como o grão de areia da praia do mar, que ninguém pode contar. Ninguém pode contar. Por amor a esta multidão, ele veio se entregar no madeiro. Ele abraçou o madeiro. Ele aceitou entregar a sua vida. Vamos tentar viver um pouco desta cena junto com o Senhor Jesus ali no Monte Calvário. Imaginem soldados ferozes e com ódio, sem ter piedade nenhuma, sem ter dó, sem ter clemência, prontos para fazer sofrer e prontos para matar. Na mão de pessoas assim que ele foi entregue. Imagine se você fosse entregue na mão de pessoas assim. Imagine se eu fosse entregue na mão de pessoas assim, eu imagino isso. Que horror, que terror. Se nós fôssemos, como nos dias do Império Romano, que matava as pessoas crucificadas, se nós fôssemos assistir uma cena dessa, não é difícil desmaiarmos do horror, do suplício, do que acontecia com o condenado ao maior suplício, a sentença da cruz do Calvário. Mas Jesus foi. Jesus foi não como esses Jesus que aparece nos filmes em Hollywood. Não. Jesus foi como um valente de Deus, cheio de amor, cheio de graça. Era o amor que estava ali, era a vida que estava ali, era a luz do mundo que estava ali. Ele disse: eu sou o valente, que pisei sozinho o lagar da ira do Deus Todo-Poderoso, e as minhas vestes ficaram salpicadas de sangue. No livro do profeta Isaías fala isso dele. Se nós fôssemos crucificados pelos nossos pecados, ficássemos secando no sol, com a nossa vida se esvaindo bem devagar, mesmo assim não pagaríamos o preço dos nossos pecados. Mesmo se nos oferecêssemos a Deus assim, não pagaríamos o preço dos nossos pecados, porque nós somos contaminados pelo veneno da serpente. Precisava de alguém puro, imaculado, sem manchas, sem rugas, perfeito, aquele que não houve engano nos seus lábios, aquele que é justo. Precisava de alguém assim para derramar a sua vida por nós. O Senhor Jesus na cruz do Calvário, ele trouxe para nós justificação. Justificação é crer nesse sacrifício. Creia de todo o teu coração no sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário.
E você crendo, terá vida. E eu crendo, serei justificado e terei vida. Aquela obra de Cristo na cruz do Calvário nos justifica diante de Deus. Não há condenação para os que estão em Cristo. Não há perdição. Não tem como ir para o inferno aquele que está justificado por Cristo. O inferno pode ter até uma placa enorme dizendo: justificado por Cristo, não entra nesse lugar, e não entra mesmo. Justificado por Cristo, mora no céu. Justificado por Cristo, come do fruto da árvore da vida. Justificado por Cristo, entra na Nova Jerusalém. Justificado por Cristo, entra no céu pelas portas. Justificados por Cristo. A morte de Cristo se tornou justificação, mas é uma obra também de expiação. Ele ficou das 9 da manhã até as 3 horas da tarde, pendurado no madeiro. E a sua vida se esvaindo gradativamente. No Antigo Testamento tinham 2 sacrifícios para Deus por dia. Era um cordeiro sem mancha, sem rugas, um cordeiro perfeito, às 9 horas da manhã e o outro às 3 da tarde. Jesus cumpriu o horário todinho. E não foi a morte como de animais que cobriam somente o pecado. Aqueles animais morriam degolado, cortava-se a veia jugular do pescoço, o sangue se esvaía e eles morriam rapidamente. A morte de Jesus foi lenta. A morte de Jesus foi expiação. Ele ficou das 9 da manhã a meio-dia, no sol, pendurado, a sua vida se esvaindo. Meio-dia o sol escureceu. E houve trevas sobre toda a terra até as 15 horas, quando ele entregou a sua vida. A terra tremeu e não suportou isso. O sol não quis dar a sua luz por causa do amor que estava sendo revelado na cruz. E lá no santo templo de Deus, no lugar santíssimo, onde ninguém podia entrar a não ser o sumo sacerdote uma vez por ano, o véu do templo se rasgou de cima a baixo, como sinal da expiação da morte de Cristo na cruz do Calvário. Eu quero te dizer que a expiação de Cristo não foi somente para Deus há 2000 anos atrás. É um sacrifício vivo nos dias de hoje, que pode purificar do pecado todo aquele que crê. Que grande amor o Senhor demonstrou por nós. Mas a cruz de Cristo também, ela é libação, tem a obra de libação. O que significa a oferta de libação? É o derramar do vinho. É o derramar do vinho que é o sangue das uvas. É o sangue de Jesus sendo derramado naquela cruz. É por isso que nós celebramos o seu corpo e o seu sangue. O seu corpo é oblação, significa seu corpo partido, significa oferta para Deus da sua carne rasgada, significa para nós o pão que nós comemos, e vamos comer lá no céu deste pão e tomar do cálice, celebrando a morte do Senhor Jesus. É por isso que ele disse: ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. A morte de Cristo tem a obra de imputação. O Senhor Jesus se fez castigo por mim e por você. Foi imputado a ele o castigo do pior pecador. Foi imputado a ele o castigo da pior pessoa do mundo, do pior condenado. E para nós é imputado o quê? É imputado vitória, é imputado perdão, é imputado paz,
é imputado bênção de Deus. Eu vou terminar essa ministração te dizendo, creia no que eu vou falar agora, preste atenção nisso. A morte de Jesus na cruz é como um imã que puxa da vida do homem, da mulher que crê, toda maldição, porque ele se fez maldição por nós. Tudo que dá errado na sua vida, tudo que vai mal, toda perseguição que você tem, toda humilhação, todas as doenças, todo o vazio da alma, tudo isso é desfeito, porque a cruz é como um imã que puxa a maldição de nós e nos traz a imputação do amor de Deus, da doce paz de Deus, da pureza do eterno, da alegria de Yahvé, da esperança que nos renova, da fé que nos faz valentes e corajosos. Oh, que o Espírito Santo possa enriquecer a vida de cada um. Receba os benefícios da cruz. Receba os benefícios da morte de Jesus na cruz do Calvário. Porque eu quero te dizer que quem não crê nessa verdade, quem não celebrar isso, quem não se alegrar com a maior dádiva de todas as dádivas, que é a morte de Cristo pelo seu pecado, quem não receber isso, passará a eternidade no tormento eterno, juntamente com o diabo e os seus anjos. Mas eu termino dizendo, creia que Deus tem uma grande vitória para você através dessa mensagem. Creia que a cruz de Cristo quebra todo o mal da sua vida e te dá vitória. Eu termino dizendo, olhe para a cruz, olhe para o Senhor entregando a sua vida por você. E desta cruz tem uma fonte sanadora que emana. Mas emana o que, pastor? Emana perdão. Emana libertação, emana salvação, emana cura, emana poder do Espírito Santo, emana vida. E um dia, em breve, nós estaremos juntamente com o Senhor celebrando tudo isso. Deus abençoe a vida de cada um poderosamente, multiplicadamente em nome do Senhor Jesus. E o Espírito Santo continue testificando dentro de você a verdade do grande amor de Cristo. Amém.